Olha só, não foi feita a palatina desse paciente e nós conseguimos manter a oclusão mesmo aumentando lá o molar. Se você reparar, o molar, ele está bem aumentado e não abrimos tanto o transpasso horizontal. Veja, antes eu tinha essa relação de borda incisal e agora eu tenho essa relação de borda incisal, respeitando o transpasso vertical ideal. Caramba, Andréia, mas como é que fez isso sem alterar a palatina do paciente dos superiores? Porque o grande problema é a gente abrir essa mordida. Então, segundo a regra de ouro que eu tenho falado com vocês, não se esqueçam jamais disso, é contato bilateral de caninos na mesma intensidade, no mesmo momento, cêntrico, significa côndilo bem posicionado. O que a gente consegue fazer? Por que eu monto sempre com a pua, gente? Eu vou mostrar um vídeo para vocês do passo a passo do que é o giga e a pua. Mas por que eu monto com a pua? Porque eu sei que eu posso avançar um pouco essa mandíbula dentro da trajetória protusiva desse próprio paciente. E o que isso vai me dar no meu planejamento? Eu ganho aí, às vezes, eu tiro de ser uma coroa e transformo numa faceta. Ou eu deixo de fazer uma restauração na palatina do paciente. Então, se eu olhar esse vídeo aqui, eu vou perceber que aquela ali era a primeira posição, depois nós conseguimos protuir 1,5, quase 2 milímetros dessa mandíbula, levando em consideração que a relação cêntrica não é um ponto apenas, ela é uma área cêntrica e existe um limite para esse avanço, é claro, vou mostrar para vocês. E a gente consegue movimentar essa mandíbula ortopedicamente. Isso começou lá nos estudos de ortopedia, onde a gente percebeu que essa posição oclusal ela era muito importante para a estabilidade da mandíbula incêntrica. Então, lembrando, a cêntrica não é um ponto, a cêntrica ela é uma zona onde o côndilo está centralizado, os caninos tocam bilateralmente e ele tem estabilidade. Por isso que eu sou defensora da tomografia, por isso que eu sou defensora de você conhecer os espaços articulares da TM, coisa que a gente quase não fala. Segura esse vídeo aqui, já eu volto nele, que é a posição cêntrica. E eu já volto nele, que eu vou falar um pouquinho antes de mostrar o vídeo do passo a passo. E essa outra paciente, ela estava montada, um caso bem complexo, um caso bem difícil. Ó, a prima dela entrou aí na live, que não me deixa mentir, né, Shirley? Um caso bem difícil, onde a gente precisa alterar a dimensão vertical de oclusão, e todo mundo pergunta, mas onde a gente vai colocar essa mandíbula? Eu faço ela com gig, sem gig? Quanto que eu subo? Extrai molares, não extrai molares? E aí o primeiro ponto é arco facial. O arco facial, você tem que sempre, gente, lembrar que o infraorbitário, ele é o plano de Frankfurt e ele tem uma relação com o plano oclusal e a gente precisa que geralmente a gente compara esse plano oclusal com o plano de Camper, mas a gente precisa estabelecer esse posicionamento do arco facial de uma forma bem correta. Por isso, eu não coloco o paciente para segurar, coloco o paciente com uma Godiva, ele morde o arco facial, bem simples, ele morde o arco facial, eu fotografo para ter certeza que esse registro está correto do arco facial, traço as linhas e aí sim eu libero o paciente. Então, Frankfurt é o plano do arco facial. Camper, quando você não manda o arco facial, você está fazendo por Camper, o técnico joga lá um plano fictício, que em tese seria o plano de Camper, que é paralelo ao plano oclusal. Godiva, eu gosto porque é um material anelástico, então aqui, ó, muito importante, pessoal. Arco facial não se manda para o laboratório. Meus alunos sabem, arco facial você monta no seu consultório. Porque daqui do consultório até o laboratório, acabou. O boy já bateu, já virou, já choveu, o arco facial já desmontou, ele apertou de qualquer jeito, entregou. Então, assim, não tem como a gente mandar o arco facial para o laboratório, a gente monta no consultório. Já que a gente vai montar no nosso consultório, eu vou usar um material que não sofre deformação com o tempo, para que eu possa montar com conforto quando os modelos estiverem prontos, quando eu tiver tempo de ter certeza que esse arco facial vai ser bem montado, e ele fica ali paradinho.
Uma vez que concluiu, eu traço as linhas e tenho certeza que esse arco facial está em posição. Esse passo a passo, gente, aqui vou fazer uma observação. Pessoal que se inscrever na nossa jornada e assistir a nossa jornada, manda o seu e-mail, manda inbox, manda qualquer coisa, a gente dá um jeito aqui, mas eu vou mandar esses checklists todos para vocês na semana que vem, tá? Não dá tempo de eu falar de cada ponto do checklist, mas eu vou mandar esse material em PDF para vocês. Então, a sequência de fechamento, sequência de abertura, não toca aqui. Isso aqui é mais um plano horizontal para você se basear. Repara que sempre tem linha e nunca tem o paciente segurando. Isso é um ponto muito importante da montagem no arco facial. Não adianta você, eu monto no arco facial, mas monta torto. Então, não adianta, porque é difícil montar no arco facial quando você não tem tanta experiência. Aqui é um outro vídeo de passo a passo, onde a gente registra o paciente, coloca uma vaselina no lábio dele, por isso que ele está com o lábio brilhoso. O arco standard. E muitas vezes eu deixei esse vídeo, esse registro, para você ver como que eu faço a minha realidade clínica. Eu fotografo aí o plano de Frankfurt, paralelo ao proprietário, e tá torto, tá vendo? Mesmo a gente montando com experiência, muitas vezes ele fica torto. Então, por isso a fotografia. Quanto menos contato o paciente tiver com o arco facial, melhor. Não quero que ele segure, eu quero que o arco fique fixo bem, e a gente fotografa ele, ó, e traça as linhas para ter certeza que está correto. Oi, pessoal, estou gostando dos ois aqui que eu estou recebendo, tudo bem? Então, o arco elite é bem mais fácil realmente de ser montado. Ele é um arco que veio para simplificar aí a nossa vida, com uma mesinha de montagem. A gente tem os dois, eu acho que você precisa dominar os dois. E a ideia é a mesma. É o plano de Frankfurt e ele tem que ser paralelo aí ao nosso infraorbitário, nosso plano horizontal, a montagem do articulador. Eu consigo transferir isso para o digital, isso é um outro momento, um pouquinho mais complexo, mas eu consigo transferir isso para o digital. Eu vou montar o meu paciente com a inclinação da cavidade articular de 33 graus. Lembrem-se, cúspides é uma guia condilar mais com um ângulo maior de 45 graus, ela vai me dar a possibilidade de fazer cúspides mais profundas, e uma guia mais rasa vai me dar cúspides mais retas. Então, pense no que você quer e decida com o seu técnico como fazer essa montagem no arco facial. Então, pessoal, 15 graus a gente vai fazer lateralidade, mas eu quero focar nisso aqui nessa live de hoje. A gente não tem tanto tempo assim na live. A gente quer falar um pouco sobre relação cêntrica e esses tracinhos aqui. Tem um arco gótico, eu só consigo esse arco gótico nesse jig se eu fizer a pua, que é a resininha lá de baixo com uma pontinha, bem na ponta da relação cêntrica. E a relação cêntrica lembre-se, relação cêntrica é côndilo bem centralizado na fossa. Ela pode ser um pouco mais anterior e a literatura discute isso há anos. Então, assim, antes, na época da gnatologia, onde, não é minha época, mas onde a posição mandibular resolvia tudo, né? Até unha encravada, brincadeira. Se acreditava que tudo deveria ser cêntrico, e hoje a gente sabe, como eu falei semana passada, que a relação oclusal com a disfunção temporomandibular é quase zero, mas a gente tem uma relação de disfunção oclusal e uma relação de uma possibilidade dessa disfunção oclusal ser um fator de risco para outros problemas articulares. O que eu quero dizer aqui? Isso se é estudado há muito tempo e alguns autores discordam, mas o consenso é que o espaço existente entre a oclusão cêntrica e o vértice do arco gótico é aproximadamente de 1,4 milímetros. Então, não necessariamente na relação cêntrica, para você reabilitar
precisa ser no ponto mais protusivo. Gente, esse ponto aqui de trás, o princípio do arco gótico, é o ponto mais protusivo que a mandíbula vai. A mandíbula não vai mais para trás do que isso. E a relação cêntrica, ela é o côndilo centralizado, onde a gente pode considerar um pouco mais à frente do vértice. E aí vieram todas as questões de ortopedia e tudo que a gente consegue determinar dentro aqui do nosso dia a dia clínico. Por isso, gente, eu quero ver com vocês sempre de fazer a técnica do traçado do arco gótico de Guise, porque é a técnica de autoindução. Não existe doença condilar, não existe, vou refazer essa frase, não existe um côndilo com um problema naquele momento que consiga fazer um trajeto reto desse arco gótico. Ele vai fazer sempre um trajeto sinuoso. Então, quando a gente faz o arco gótico, a gente tem... O que é o arco gótico? Essas linhas para frente, o máximo para lá, para o lado, e aí depois ele pinta isso aqui tudo, a gente vai fazer essas linhas retas e esse trajeto do arco gótico, ele vai me garantir que o paciente está em saúde na sua posição articular, né? Não que ele autoindução, que é o que a gente chama, né? Eu não gosto de manipulação da mandíbula, porque acredito em Newton, para toda ação tem uma reação da mesma intensidade, mas com sentido oposto. E você manipular, né? Manipulação de Dawson, eu acho meio complicado nesse sentido. Então, a gente vai fazer a autoindução, que é o paciente morde na posição cêntrica, côndilos centralizados, tiramos todas as interferências posteriores, centralizamos esse côndilo e a partir daqui ele vai fazer os movimentos protusiva, lateralidade direita, lateralidade esquerda e depois ele vai pintar tudo aqui dentro. Por isso que esse material aqui, ele tem que estar muito liso. Quanto menos ajuste você fizer nesse material, melhor é, para que essa mandíbula realmente excursione de forma adequada. Olha aí o arco gótico. Lembrando, eu não faço plano inclinado para trás, porque isso tende a distalizar a mandíbula, jogar a mandíbula mais para trás, por isso ele é reto. E, além disso, ele consegue fazer... Eu não faço rampa. E aí, além disso, ele consegue fazer um movimento de protusão e lateralidade mais interessante. Então, olha lá, Guise já escrevendo em 1910. E eu gosto muito desse autor também, onde ele fala, quem gosta de estudar isso, lê um pouco sobre liberdade incêntrica. São conceitos muito antigos, mas a gente entende que o paciente precisa estar com a mandíbula bem centralizada e os movimentos do arco gótico sem estarem comprometidos. Essa linha reta aqui, ó, paciente que tem algum problema condilar não faz, por isso que ele tem que estar bem reto, tá vendo? Aqui estava um pouquinho quebrado, aí ele faz essa linha aqui como uma meia-lua, e aí você pode se confundir no diagnóstico, isso não é legal. Então, depois você pede para ele fazer todos os movimentos, e sempre todos os movimentos vão estar dentro dessas linhas limites do arco gótico. Uma vez que a gente estabeleceu e os côndilos estão excursionando bem, nós podemos registrar o paciente. O pessoal me pergunta muito, mas você registra o paciente que está com muita dor? Depende. Se for para fazer uma placa, se for para fazer um tratamento, se for para fazer um avanço, se for para fazer um diagnóstico, sim. Mas registrar esse paciente com muita dor na crise, eu falei segunda-feira, não, porque os tecidos dele de suporte podem estar inflamados, e podem não, estão inflamados, e toda inflamação vem junto edema, e a gente sabe que edema pode mudar o posicionamento da mandíbula. Então, eu faço aqui o nosso jig, aqui é o jig sem pua, mas eu trouxe também que é uma das técnicas para a gente fazer o registro cêntrico, o jig sem pua. Hoje eu faço 100% dos casos com pua. Qual é o único caso que eu faço sem pua? O registro cêntrico para placa de bruxismo. Esse caso eu não preciso da pua. Eu faço o registro cêntrico e faço a placa a partir daquele registro cêntrico. A pua, ela abre um pouquinho mais. Eu vou mostrar quais são essas medidas limites aqui na nossa aula. Então, eu faço o registro
dos dois lados. Para que esse espessímetro aqui? Nós vamos medir o registro para compensar o pino da montagem do articulador da mandíbula. Então, registramos a maxila sempre com arco facial. Se formos fazer de forma digital, é possível transferir esse arco, ou fotografamos e levamos para o digital com a fotografia. Vou mostrar um caso para vocês também. Mas medimos esse registro e compensamos o pino com esse registro. Quem é esse ponto aqui do arco do asa? Quem é esse ponto aqui do articulador? Essa reta? Essa reta, ela é a nossa linha bipupilar, o nosso plano de Frankfurt. Por isso que nós vamos compensar o pino. Uma vez que eu abro e compenso esse pino, depois, quando eu deixar eu compenso esse pino no maior ponto do registro. Uma vez que eu tiro ele, coloco no zero, eu desço e mantenho ali a minha linha paralela do articulador, que é o plano de Frankfurt. Muito bem, pessoal. Então, compensamos o pino sempre para que a gente no zero tenha o Frankfurt registrado. E aí, compensamos o pino em um caso como esse. Eu tenho falado com vocês já há 2 aulas sobre os determinantes da oclusão, curva de Spee muito alterada, curva de Wilson alterada, e o quanto que a gente tem que reabilitar esse paciente nesse encerramento que é regressivo.